Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao seu programa Felicidade se Aprende, comigo e com o Henrique Bueno. E a gente começa hoje a segunda temporada desse programa, que está disponível nas plataformas de streaming como podcast para você escutar a hora que você quiser, e também no nosso canal do YouTube para você assistir também quando quiser. E aí fica esse convite, né, Henrique? Se você está chegando agora, acabou de esbarrar com o nosso programa e ainda não assistiu os episódios da primeira temporada, vai lá e assiste. Na primeira temporada a gente falou muito sobre o SPIRE, modelo de felicidade integral criado pelo Houbin Institute, e cada uma das suas 5 dimensões para a felicidade plena. E nessa segunda temporada a gente vem aqui para o estúdio com um monte de convidados, então vai ter muito convidado especial e importante para a nossa história. E a gente vai começar a falar da psicologia positiva incorporada. E eu queria, Henrique, que você explicasse um pouco para a gente esse conceito de psicologia positiva incorporada. Bom, primeiro, que prazer estar aqui, que gostoso estar começando essa segunda temporada, esse projeto que parece que começou ontem, mas já está tomando uma proporção bem bacana. A gente começou então, né? O que é felicidade, como que a gente divide a felicidade em suas dimensões. E agora a gente entra com um ponto, Ju, que eu acho que é fundamental, que é inclusive uma premissa do Houbin Institute de trazer a psicologia positiva para a prática. Psicologia positiva incorporada é de que forma a gente aprende algo novo, mas transforma esse conhecimento numa ação concreta. Como é que a gente transforma um conhecimento que impacta a nossa própria vida em ações concretas que ao longo do tempo se tornam hábitos novos e efetivamente mudam a nossa vida. O Houbin Institute tem como premissa trazer o conhecimento para a prática, para gerar efetiva transformação. Então, o objetivo dessa série é trazer essa metodologia nossa, mostrando como a gente pode incorporar a psicologia positiva para vários setores, para várias áreas. Como é que a gente incorpora a psicologia positiva para o ambiente familiar, para a nossa vida pessoal, para a educação, para cidades, né, para empresas. Como é que a gente incorpora o uso dessas ferramentas para efetivamente mudar ambientes, organizações, escolas, nossa própria vida. Então, o incorporado tem a ver com essa prática concreta, com o uso da ciência para o bem-estar, para a nossa vida e para outros setores. Sair da armadilha do conhecimento, né, em que a gente se acaba se tornando apenas um mero acumulador de informação e fazer algo útil com ela, né? Exatamente. Para a nossa vida, para a nossa felicidade. Então, o que você vai assistir aqui ao longo dessa segunda temporada são exemplos reais de alunos da certificação colocando esse conhecimento que eles adquiriram ao longo de 9 meses de certificação internacional em psicologia positiva do Houbin nas suas vidas de forma prática, né? Tanto na sua vida pessoal, como o Henrique disse, como também nas suas atividades profissionais. Isso é um ponto interessante, né? Porque o incorporado traz muito essa questão corpórea mesmo, né? Do uso pessoal. Quando a gente recebe os alunos na certificação internacional, muita gente pergunta, né? Mas como é que eu posso utilizar isso como atividade profissional? E a formação inteira mostra que a primeira etapa é o uso pessoal. Como é que eu efetivamente mudo a minha forma de agir, aprendo a ciência através da prática. E depois, a forma de aplicar, ela tem uma quantidade de áreas que não dá para medir, né? Então nós temos alunos de todas as áreas atuando com a psicologia positiva, mas começando com essa prática pessoal. Sempre comece por você, né? Até porque fica mais verdadeiro também, né? Quando a gente experimenta algo, quando a gente é cientista, quando a gente é o nosso próprio laboratório, né? Exatamente. Faz mais sentido para depois levar isso para o mundo. Isso. O William James, filósofo, psicólogo, ele dizia, né? O que é mais pessoal é mais geral. Então, se você pretende ensinar psicologia positiva, se você pretende levar para sua organização, se você tem vontade de ser um facilitador de programas de bem-estar, se você quer ser um Chief Happiness Officer, se você quer ser um coach com a psicologia positiva, o que é pessoal é mais geral. Quanto mais você conhece por ter atuado, por ter sentido o efeito disso, mais você consegue inspirar e impactar os outros quando você ensina, né? Quando você apenas ensina um conhecimento de livro, né? Você aprendeu e ensina, a capacidade que você tem de inspirar é um pouco menor. Quando você, de fato, traz a sua vida para o que você ensina, o impacto é muito maior. E trazendo exemplos práticos também, né? Porque aí faz mais sentido, as pessoas se conectam com essa história, elas se veem nessa história, né? Bom, então a gente hoje começa... Primeiro episódio. O primeiro episódio da segunda temporada. E para abrir, a gente traz aqui hoje uma convidada muito especial. Super especial. Uma pessoa muito importante para a história do Houbin no Brasil. É a nossa aluna...
jornalista. E ela escreveu um capítulo também aqui do nosso livro, né? Home and Living. Ela é coautora desse livro. Ela traz aqui um capítulo 5. Vamos entender as emoções. E isso já dá um bom spoiler sobre o que a gente vai conversar hoje com a Fernanda Menezes Cortes. Jornalista, escritora de livros infantis. Ela escreveu Estou Triste e Agora e também lançou um jogo das emoções. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco. Por enquanto, né? Por enquanto. Bem-vinda, Fê. Tem outros. Bem-vinda, Fê. Obrigada. É uma honra enorme começar aí essa segunda temporada do podcast com vocês. Eu não posso deixar de falar toda a minha gratidão ao Robin, principalmente a vocês dois. Se não fossem vocês dois, eu certamente não estaria aqui, minha vida não teria mudado, eu não seria uma pessoa mais feliz. Então, muito obrigada aos meus dois grandes mestres, Henrique e Ju, que me ajudam todos os dias. E vou dividir aqui com vocês um pouco dessa minha história, que minha vida mudou bastante depois que eu conheci a psicologia positiva e, principalmente, depois que eu conheci a psicologia positiva com o Robin. Vou apresentar aqui, vou contar assim, um pouco de como eu cheguei até aqui. Eu comecei a fazer um curso aqui no Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro, e um curso que no início ele seria presencial, só que veio a pandemia logo na primeira aula. Eu tive a primeira aula presencial, logo depois veio a pandemia, as aulas seriam online, eu fiquei panicada, falei, ferrou, não vou conseguir fazer aula online, não consigo, não é para mim. E só que eu me empolguei tanto, quando eu cheguei na primeira aula, eu falei, era isso que eu procurava há tanto tempo, e não sabia, eu nunca tinha ouvido falar em psicologia positiva, e fui lá por curiosidade, porque eu li rapidinho assim na internet do que se tratava, falei, acho que eu vou gostar, e quando eu assisti a primeira aula, eu falei, é isso aí que eu procurava para a minha vida, é isso aí que eu quero fazer. E aí, ao longo da pandemia, né, a gente em casa, sem ter muito o que fazer, eu comecei a me dedicar e estudar, e aí, pesquisando, eu descobri o Henrique. E aí foi a época que o Henrique estava gravando, né, uma série de lives falando sobre felicidade em tempos difíceis, né, sobre a pandemia, e explicando bem sobre a psicologia positiva, e aí eu me encantei totalmente. Eu falei, cara, esse cara traz a coisa de uma maneira muito real, muito prática, muito para a vida mesmo. Eu não sou psicóloga, então eu não tinha esse medo de que, vou fazer esse curso e vai me adiantar de alguma coisa. E com o discurso do Henrique eu vi que sim, a psicologia positiva é para todo mundo. Eu não precisava ser psicóloga, que eu não sabia nem direito o que eu estava procurando, mas eu sabia que eu queria mudar alguma coisa na minha vida. E aí eu decorrer do curso, fiz alguns outros cursos antes do Henrique, antes de começar a certificação. E aí eu fui descobrindo ali ao longo dos 9 meses o que eu queria me aprofundar mais sobre as emoções que a gente vai falar. Legal, Fê. Olha só, conta pra gente por que emoções, né? Porque dentro da certificação, a gente passa por várias temáticas da psicologia positiva. A gente aprende sobre propósito, a gente aprende sobre resiliência, a gente aprende sobre forças de caráter, a gente aprende sobre emoções. Por que essa temática das emoções te tocou tanto? Eu acho que tudo parte de um princípio assim, que se você não conhecer o que você está sentindo, né? Se você não aprender a lidar com as suas emoções, não conseguir distinguir, né, o que é a raiva, o que é o medo, o que é a ansiedade, acho que a gente não consegue se autoconhecer e não consegue partir para frente. E eu acho que eu sempre tive uma dificuldade, né, de lidar com as minhas emoções. Eu tenho filhos adolescentes, e quando eles eram crianças, isso não era uma coisa muito falada. Eu acho que a gente vem de uma geração, né, em que menino não pode chorar, em que não pode ter medo, e que vergonha ter medo, você não pode estar triste, você não tem motivo para estar triste, você não tem motivo para ter raiva.
E eu sei que eu reproduzi muito isso com os meus filhos. E quando eu comecei a estudar, eu acho que bateu uma certa culpa de falar, meu Deus, né? Acho que eu estraguei aí um pouco a cabeça dos meus filhos com isso. E a gente tem que mudar, né? As crianças têm que aprender, né? Desde pequenininha, sim, que todas essas emoções importam. Elas precisam conhecer isso. E acho que isso é o pontapé, assim, para a gente se conhecer melhor. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que eu tive a alegria de acompanhar essa trajetória e continuo acompanhando, mas primeiro veio então esse insight em relação a como você, como nós todos, né, enxergávamos as emoções da nossa vida e como essa nova forma de enxergar, aceitando, compreendendo as emoções antes de partir para ação, como isso é importante. E como dessa descoberta pessoal, né, as emoções na sua vida, na vida da sua família, de onde veio a ideia de então ir adiante, escrever sobre isso para a criança, começar a se tornar uma autora de livros infantis e mais do que isso, de onde veio esse impulso de, puxa, você podia ter aprendido esse curso, ter feito uma mudança na sua forma de agir em relação às emoções, com os seus filhos, com a sua vida, e ficado por aí, talvez estivesse ótimo. De onde veio essa vontade de, poxa, agora eu quero ir além, quero virar uma autora de livro infantil, inclusive um livro que os meus filhos são apaixonados lá. A gente está sempre lendo e jogando o jogo também. Ah, só um parêntese sobre filhos serem apaixonados pelos livros da Fê. Aqueles cards, né? O jogo das Demais. emoções, a minha caçula ama. E ela tá muito revoltada porque eu dei de presente pra uma criança. E ela tá, assim, revoltada. Tipo assim, como que você deu o meu jogo das emoções pra alguém? Um absurdo, né? Eu vou precisar de outro. Mas, assim, depois que você responder a pergunta do Henrique, mostra pra gente também o jogo, o livro, tá? Bom, na verdade, Que desde que eu me tornei mãe, eu acho que isso passa pela cabeça de várias mulheres, mas eu queria criar alguma coisa para crianças, né? Acho que a gente começa a viver muito nesse universo da maternidade. Eu pensei em várias coisas e nada saía do papel. Só que eu queria alguma coisa que tivesse sentido, né? Alguma coisa que agregasse, né, na vida das crianças. E eu acho que eu sempre fui uma psicóloga frustrada, né? Eu queria ter estudado psicologia e acabei indo para o caminho do jornalismo. E aí eu vi nisso uma oportunidade de juntar, né, a minha expertise de jornalista, de escrever e de dança. Então, eu sempre falo assim que eu não me sinto muito à vontade para fazer palestras, por exemplo, para dar aulas, para falar sobre as emoções para adultos, para pais. Vocês me conhecem bem, vocês sabem que eu sou uma pessoa muito lúdica, eu gosto de brincar, eu gosto de me divertir, e eu queria traduzir tudo que eu aprendi com as emoções de uma maneira divertida para as crianças. Eu queria que elas fossem mais simpáticas às emoções negativas, por exemplo, né? Então, quando eu decidi criar o jogo, eu tinha feito um curso ao longo da certificação, um curso sobre oficina das emoções, né? Aprendendo algumas técnicas assim para trabalhar com crianças. E o curso era todo baseado nos personagens de Divertidamente, que são incríveis. Mas eu falei, poxa, todo mundo fala sobre as emoções com base nesses personagens. E eu queria criar alguma coisa diferente. E eu queria que os personagens falassem, traduzissem o que a gente sente no nosso corpo, né, com as emoções. Eu acho que seria a maneira mais fácil da criança entender, né, ela sentindo no corpo dela. E aí, quando eu comecei a desenvolver os personagens, na verdade, foi meio que uma brincadeira minha, assim, tipo, vou fazer isso. Isso nem era a minha ideia do meu projeto de conclusão de curso. Aí foi se tornando, porque a coisa foi ganhando corpo. E eu falei, bom, eu quero que... o que acontece quando a gente está feliz, alegre? Como é que é? A gente ri, né? A gente está feliz. Então, o meu personagem tinha que ser um sorriso grande, né? Quando você está com raiva, sei lá, parece que você vai explodir, você está vermelho. Como é que você sente isso no corpo? Então, eu quis traduzir
Isso assim, e aí eu precisava contar uma história desses personagens, porque aí para mim já não bastava mais apresentar. Minha primeira ideia era apresentar as emoções para as crianças precisavam entender, né, que todas aquelas emoções eram importantes, que ela ia sentir aquilo tudo e que estava tudo bem. Mas e aí, né? Tem que ter alguma historinha ali, né, para prender a atenção da criança e para ela ser mais simpática à raiva, à tristeza, ao medo. Aí eu comecei a decidir contar as histórias, né, de cada emoção. Aí começou com o livro da tristeza, que é o Estou Triste Agora, que eu lancei no final de 2021. Vou lançar agora o Estou com Medo e Agora, está quase pronto. E lancei um livro chamado Chico Beleza, que é um livro que traz uma história que a minha avó me contava quando eu era criança, contava para mim e para os meus irmãos. E eu, a vida inteira, quis escrever a história do Chico Beleza, mas também achava que eu precisava ter um a mais para contar aquela história. E aí esse a mais veio com a psicologia positiva, que eu falei, bom, vou pegar essa história e vou colocar ali as emoções ao longo da história, e aí eu falo, né, de outras coisas, falo também das habilidades emocionais, falo de empatia, falo de resiliência. Acho que é um livro que fala até muito mais de respeito, de amizade, enfim. Fiz um caldeirão aí para falar disso tudo. O Fê, duas coisas que eu gostei que destacou muito do que você falou aqui. Primeiro, eu quis fazer personagens que mostrasse a sensação corpórea, psicologia positiva incorporada, né? E como é que a gente de fato percebe no corpo. E por isso que a formação, inclusive, por isso que a gente trabalha sempre com isso, né? Primeiro sente no seu corpo, sente na sua vida e depois leve isso adiante. E outra coisa que eu gostei muito, eu acho que eu passei por isso, na verdade eu tenho certeza que eu passei por isso. Quando eu estava na minha transição de carreira, existe um pensamento recorrente para quem está em transição, e eu tive isso, de que você tá, puxa, eu vou trocar tudo que eu fiz, eu vou perder tudo, né? Eu fiz direito, eu era advogado, como é que eu vou deixar tudo de lado e começar uma coisa do zero, né? E a gente recebe muito aluno em transição de carreira com essa preocupação, puxa, mas como é que eu vou agora, na idade que eu tô, trocar tudo? E você trouxe uma coisa linda, né? Ao longo do seu aprendizado, como é que eu conecto uma coisa que eu amo, que é a minha base, que é o que eu sei fazer, com algo novo que me inspira, e agora eu uso o jornalismo, eu uso a minha vontade de escrever, essa minha fortaleza, pensando na minha experiência como mãe, na minha vontade de impactar crianças, com o que eu aprendi. Então, na verdade, a gente não deixa nada para trás, né? A gente soma isso tudo e vai encontrando um caminho para sair do apenas aprender um pouco mais, porque quando a gente troca de carreira, existe esse medo. Poxa, eu fiz faculdade, pós-graduação, agora eu fiz só um curso, como é que eu vou ensinar isso para o mundo? Quando você começa a perceber, e ao longo do curso a gente tenta fazer isso o tempo todo, que você não está deixando nada de lado, você está trazendo algo a mais para incorporar no que você já sabe fazer, no que você já faz bem feito. Então isso destacou bastante para mim. É uma soma, né? E não uma subtração. Mostra seus livros pra gente aí, Ju. Fê, desculpa. Mostra seus livros pra gente. Não estão aí. Eles não perto de mim. Mas eu posso pedir para alguém pegar aqui daqui a pouquinho. Mas eu até queria exemplificar aqui esse meu desejo de criar o personagem para fazer para que a criança entenda, né, a emoção no corpo. Eu me senti realizada quando eu estava conversando com a filha de uma amiga que é cega. Ela está com 12, 13 anos, ela era um pouquinho mais nova. E aí eu fui lendo os cards para ela do Jogo das Emoções. Quem não conhece o jogo, eu tenho uns cards em que a gente define as emoções, né, que é o quem sou eu, você vai contando um pouquinho sobre a emoção, e tem o card com as figuras das emoções, e a criança tem que adivinhar. E aí, obviamente, ela não estava com os cards na mão, ela não podia ver quais as emoções. E aí quando eu comecei a descrever o medo, ela falou na hora o medo. E aí eu perguntei para ela, Belinha, como você acha que é esse personagem do medo? E ela descreveu exatamente como era o meu personagem. Eu falei, cara, tá ótimo, já para mim isso aí já vale tudo, entendeu? Porque é isso, ela é como a gente sente, né, no corpo, assim. O que acontece quando você está com medo? Eu fiz um bonequinho assim,
né, com a cara assustada, um olho meio esbugalhado, meio tremendo, e foi exatamente como ela descreveu. Eu falei, nossa, então tá feito. Para mim, isso aí já vale tudo. Com certeza, Fê. Ô Fê, Chico Beleza, Medo, e agora? E depois? Planos? Então, né, acho que a ideia, na verdade, inicial era fazer Aí, os 5, né? Alegria, amor, tristeza, medo e raiva. Só que em todos os livros eu passo pela alegria e pelo amor. Assim, todas as histórias em que eu estou criando, a solução, entre aspas, é a alegria e o amor. Então, a tristeza, ela vem... Quem ajuda a tristeza? A alegria e o amor. Quem vai ajudar o medo? A alegria e o amor. Então, eu acho que acho que essa coleção vai parar no da tristeza. Da tristeza não, desculpa, no da raiva, né? Foi tristeza, agora vai ser medo, e acho que vai parar no da raiva, porque eu acho que a alegria e o amor já estão ali bem presentes. Na verdade, eu acho que esses livros eles falam muito mais, inclusive, de alegria e de amor do que da tristeza, do medo em si. Mostrar como essas emoções nos ajudar no dia a dia, como a gente pode sentir o medo, a raiva, a tristeza, mas como essas emoções positivas, a gente pode construir essas emoções positivas em pequenas ações, e isso pode elevar o nosso bem-estar. Muito legal. Fê, conta pra gente uma coisa aqui. Você está participando da Estação do Conhecimento, da Educação Positiva, né? Então, para quem está nos assistindo e não sabe, as Estações do Conhecimento acontecem, são uma atividade dentro da nossa comunidade, né, do Holding Community, que é uma comunidade de alunos formados pela Certificação Internacional em Psicologia Positiva, e é uma oportunidade para que os alunos continuem aprendendo, mesmo quando o curso termina. Então, cada estação tem uma temática, e a Fê faz parte da Estação da Educação Positiva, e eu soube que vocês estão com um projeto nessa estação de aplicação, de criação, né, de aplicação prática de educação socioemocional em escolas. Conta um pouco pra gente como é que tá esse projeto, o que está rolando lá. Esse projeto ainda está bem embrionário, né? A gente está começando a desenvolver, somos 4 pessoas, né, participando, com o apoio do Henrique, que a gente já puxou o Henrique, então temos 5. E pessoas que têm uma experiência muito grande nessa área, né, que é o Guilherme, o D'Alessandro e a Dani. Eu acho que eu sou a que tenho menos experiência aí nessa parte de educação. Na verdade, eu não tenho experiência nenhuma em educação. Eu já até apliquei algumas oficinas assim em escolas com crianças, mas não é o meu trabalho. E a gente está desenvolvendo um projeto para os professores, né? Eles até mandaram hoje aqui para a gente no nosso grupo uma matéria falando do grande problema de saúde mental dos professores, né? Então, assim, não adianta a gente atingir só as crianças, né? A gente levar esse programa de educação emocional para as crianças, se a gente não cuidar dos professores, que é quem está ali, né, no dia a dia. E eu vejo, assim, na escola dos meus filhos, imagino que vocês também tenham isso na escola das crianças, hoje em dia acho que quase todas as escolas estão, né, fazendo isso, é tudo focado no aluno, né, que é maravilhoso. Na nossa época isso não existia, acho que é válido, ótimo, mas e o professor? Né? Porque às vezes nem o professor sabe passar aquele conteúdo. Né? A gente pode cair num erro de um professor dizer, né, para a criança que está com medo de quê? Não pode ter medo, não pode chorar, entendeu? Então, o professor ele é muito sobrecarregado, acho que depois da pandemia, então, a coisa piorou muito, né? Ele tem que se virar nos 30, ele tem que criar tudo dentro ali da sala de aula. Então, a gente está desenvolvendo um programa que vai ter como base o Inspire, claro, e para a gente poder... A gente ainda não sabe exatamente como é que vai ser esse formato, a gente está estruturando isso, mas tudo dando certo, vai dar certo no início do ano, a gente pretende começar a aplicar em alguma escola, assim, algum modelo piloto,
para levar para os professores e para a parte da direção, né, para coordenadores, para que a gente possa fazer com que esses professores fiquem mais leves e mais felizes no trabalho, né? Maravilha. Que bom, né? Ver Muito legal. o começo incorporado e isso seguindo adiante, crescendo e atingindo cada vez mais gente. Parabéns, Fê, que trajetória bonita, viu? Que gostoso acompanhar você nessa. Muito bom, querida. Obrigada pela presença aqui, nossa primeira convidada. Obrigado por na abrir segunda essa temporada, né? Vai trazer muita sorte pra gente. Obrigado, Fê. Muito obrigada pelo convite, obrigada por vocês que me incentivaram muito a seguir aí essa trajetória dos livros. Em várias vezes eu pensei em desistir, vocês falam, não, tem que continuar. E aí vamos aí, novos filhinhos vão nascer. É que a gente, de algum modo, te ajudou a parir esses filhos, porque é muito lindo o seu trabalho. Eu adoro, sou muito fã. Super recomendo. Me ajudaram muito. E eu vou mandar outros envios para você, tá? Ah, eu quero muito. Senão eu vou ter um problema em casa. Pessoal, para quem está ouvindo a gente, não está no YouTube, tanto o nosso link para o livro Robin Living, que a Fê tem um capítulo escrito, quanto dos livros da Fê, vão estar todos lá à disposição para vocês olharem. Eu, como pai de 3 meninos, eu uso tanto o jogo quanto o livro da Fê o tempo todo, porque ele realmente, com uma simplicidade imensa, ele traz essa percepção para a criança e para os pais, para todo mundo que brinca com a criança em relação a esse jogo e começa a reinterpretar o papel das emoções na nossa vida. Fê, obrigado, parabéns, viu? Obrigada, Fê. Tchau. Beijo. Obrigada pelo convite. Obrigada. Muito bem. É isso, né? E a gente espera você para o nosso segundo episódio, onde a gente vai conversar sobre forças e virtudes humanas. Oba, até já, pessoal. Até o próximo. Até o próximo.